Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aulinha de filosofia. Aqui a gente vai perder tanto aquele caráter de revisão e eu vou estar falando alguns assuntos que a gente já viu no finalzinho ali, mas por um outro lado. A última coisa que eu fiz em sala de aula foi aquela tirinha da Turma da Mônica do Piteco. Vocês lembram? Que foi uma analogia, ligava com o mito da caverna, que eu falei para vocês. Então foi bem interessante e eu queria fazer várias analogias nesse sentido, sabe? Trazer essas coisas para o nosso mundo. E vamos fazer uma análise, continuar pensando a filosofia no nosso redor, ok? Então a gente falou muito sobre realidade e aparência. Vocês lembram disso? Então, assim como na analogia do mito da caverna, que as ilusões, as sombras projetadas na parede não representavam a realidade, mas uma ilusão feita pela luz que realmente que essa seria a realidade e batia e era projetada na parede da caverna, aquelas sombras. Pensando isso, quantas coisas nós conhecemos no nosso dia a dia que a gente consegue observar, peraí, isso aqui aparenta ser a realidade e não é. E essa aparência é para todas as coisas, tanto a aparência física quanto o que as coisas aparentam ser por si só, independente de uma aparência física imediata. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem diversos signos enraizados na nossa cabeça de coisas que podem se parecer com aquilo. Então, quando você vê um Pégasus, aquele cavalo lá da mitologia grega, você se lembra que peraí, isso aparenta ser um cavalo com asas. Então, a gente pensa que provavelmente foi a lógica usada na criação desse ser mitológico, um cavalo com asas. Ok. Também a gente falou sobre a quimera, que é diversos animais em uma criatura só. Então, o que leva a uma outra questão que eu puxei com vocês, que é o seguinte: é possível criar algo simplesmente inexistente, baseado em nada da realidade? Não. Por isso que quase sempre as referências para o que foi criado estão claras em algum lugar. Então, isso não foi criado a partir de nada? Não, sempre tem que ter sido referenciado na nossa realidade. Principalmente essa questão criativa, ela tem que estar vinculada na nossa realidade. Alguém se inspirou em alguma coisa para criar algo. É impossível a gente simplesmente criar algo do nada. Correto? Então, trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Se vocês vissem essa capa, o que você acha que seria esse personagem? Vamos fazer uma análise muito rápida aqui. Bom, tem uma águia aqui, certo? Uma águia, vou de uma águia. Uma águia é muito grande, ok, mas ainda é uma águia. Então tem que ter sido baseada na nossa realidade, que tem águias, ou um falcão, não sei. Tem que ser baseada para criar isso a partir de algo. Então pela aparência breve, esse animal é um primo da nossa águia, do nosso falcão do mundo real. E temos aqui esse cidadão. Ele está ilustrado de uma forma imponente. Vocês podem ver que a águia, o falcão, parece ser muito grande, só que ele é mais imponente do que esse animal gigantesco e majestoso, certo? Então, quem que vocês achariam que esse personagem é nessa história? Ele seria o protagonista? Uma pessoa do bem? Uma pessoa legal aí? Aqui tem uma outra coisa. A espada dele também um pássaro, uma criatura alada, nessa mesma pegada. Então, isso é baseado em qual realidade? Combinaram uma criatura alada com a espada. Então, por mais que não existe uma espada alada dessa forma, é baseado em coisas que existem. Então, por aparência, olha quanta coisa a gente está pegando nisso. Aí, em seguida, nós temos essa armadura dele que quase se mistura com os cabelos dele aqui em cima, tá vendo? Mas essa armadura tem várias penas. Mas essas penas parecem estranhas, não parecem só penas, né? Parece como se... Não é bem uma armadura, é como se ele fosse essa criatura alada também, não é? Ele é esse falcão também ao mesmo tempo. Só que existem armaduras com esse detalhe aqui? Eu acredito que não, mas essa armadura foi claramente inspirada em penas desse animal ao lado aqui, que existe no nosso mundo. Então, vamos montando isso na nossa cabeça.
Mas eu vou acabar com o sofrimento de vocês que vocês estão pensando. Esse personagem, na verdade, ele é o vilão dessa história. E por que isso parece ser surpreendente? Porque geralmente todos esses signos, uma criatura, um cara que tem como símbolo uma águia, um cara com uma armadura branca, reluzente, como se fosse algo sagrado, algo divino, retratado de uma forma divina, né, e imponente, geralmente são atributos que em aparência aparenta ser de super-heróis, de heróis, de mocinhos, de protagonistas do bem, né? E aqui, estou falando para vocês, é mentira, este é um vilão. Na verdade, quem está retratado nesta capa é um vilão. Muito curioso, né? Achei interessante fazer essa brincadeira com vocês. Então, nessa pegada ainda pegando esse conceito da realidade, essa aparência, entra em alguma coisa que a gente falou sobre o modo como as coisas existem. A gente falou assim, como é que eu provo que eu existo? Eu posso provar que isso aqui não existe, isso aqui é de uma história, de um mangá. Porém, esses conceitos, todos esses conceitos visuais que foram usados para formar esta arte, são baseados em conceitos que existem. Então, o que vai voltando naquele negócio lá da questão da realidade. A ficção tem que ser baseada de alguma forma no mundo em que o autor vive. Então, aí entra esse negócio dos modos de existir. Pode parecer confuso, mas não é. O modo que as coisas podem existir, por mais que elas não existam fisicamente, elas têm que ser baseadas em coisas que existem. Então, quando podem pensar, às vezes a gente pode até dar um exemplo, durante a nossa aula a gente dá um exemplo de uma coisa que viaja completamente, uma coisa que não existe, que a gente sabe que não é verdade. No entanto, esse exemplo é pautado em coisas que existem. Por mais absurdo que seja, é sempre formulado a partir de coisas que existem. Então eu faço convite novamente, para quem não fez os exercícios do nosso material, que vou até mostrar aqui a última tirinha que eu fiz em sala. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Que foi essa, do Opteco. Quem não fez os exercícios ainda, por favor faça, exercite o que nós discutimos, ok? E tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês refletirem, é que justamente que esse ato da gente se inspirar em coisas que existem e criar uma coisa de uma ficção, isso é o que a gente chama de imaginação. Então, todas as criaturas místicas da mitologia grega, dentro do nosso folclore brasileiro, por exemplo, elas têm que ter sido imaginadas a partir da realidade de alguma forma. E exercício de imaginar... Gente, quando vocês pegam e pensam, nossa, eu estou aqui imaginando diversas coisas, sei que nada disso é verdade, mas realmente importa que não é verdade? Para de ter crédito porque você imaginou, senão quantas vezes a gente deu exemplo em salas, a gente falou sobre os filmes. Ah, mas esse filme ele é só ficção. Será mesmo que as coisas serem ficção descredibiliza de alguma forma aquele conteúdo que pode me divertir, pode me alegrar, trazer diversas mudanças? Então aí é o tema central do que a gente já tinha revisado, que é a questão da mudança. Toda essa nossa impressão das aparências das coisas, o que as coisas aparentam sim, mas na verdade o que elas são. Então a gente está aberto para esse tipo de mudança. Ok, vocês podem continuar não acreditando em mim, que esse personagem não é um vilão, mas ele é, mesmo que a aparência dele diga o contrário, que ele não parece uma figura vilanesca. Não é tipo Darth Vader, por exemplo, que ele é alto, ameaçador e um manto das trevas, assim, bem diferente. Mas pessoal, essa foi a nossa aulinha dessa semana. Eu tentei abordar assuntos que nós já havíamos falado por um outro lado, porque nós terminamos o nosso material. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu falei menos do tema da mudança, que foi o tema que nós revisamos aqui, mas dei de certa forma, né, uma revisitada em temas como realidade, imaginação, que nós falamos bastante em sala de aula também. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aulinha. E tchau!